Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Pontes narrativas na literatura infantil. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado, foi disposta 5 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Gabriele Sierra, uma mulher branca de cabelos lisos e longos e castanhos. Ela traja vestido regata midi de tom azul claro. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Luciana Olivier, uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa de mangas curtas cinza, estampada em tons de branco, azul, verde e calça rosa. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Ina Arefieva, uma mulher branca de cabelos loiros cacheados, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja calça jeans e blusa de mangas curtas cinza, estampada em tons de branco, azul e verde. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta pessoa sentada é Laura Gouveia, uma mulher negra de cabelos ondulados e longos de tom castanho. Ela traja vestido na altura dos joelhos de mangas 3/4, estampado em tons de marrom e azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quinta e última pessoa sentada é Dilce Aparecida Rosa, uma mulher negra de cabelos cacheados e cheios de tom loiro, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja vestido regata longo, estampado em tons de azul, branco, vermelho e rosa. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A gente vai dar início aqui à nossa mesa e, para abrir o nosso encontro, a nossa fala, eu trouxe um trecho de Grande Sertão Veredas, que, quando eu pensei nessa história de pontes, eu até conversei com vocês, me lembrou muito essa questão da travessia, né? Então, aqui as palavras de João Guimarães Rosa. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Que seja um momento aí que a gente possa, então, conversar sobre as pontes que a literatura constrói e permite a gente fazer tantas travessias. Já adianto que os últimos 10 minutos, então, aqui serão destinados a perguntas aqui para as nossas autoras, tudo bem? Quem tiver dúvidas. E vamos iniciar agora com uma contação de histórias da Dilce, da história Alguém para Morar em Meu Telhado, de Laura Gouveia.
Bom dia. Eu inicio a minha contação, Laura, pegando licença poética da sua história, que chama Alguém para Morar em Meu Telhado, convidando meu filho, Felipe. Ele vai me auxiliar aqui mostrando as gravuras, porque o livro ele é uma associação de ideias. São suas palavras e o desenho. No canto direito do palco, aparece um homem ao lado de Dilce com uma caixa de papelão cortada, igual uma televisão antiga. Dentro da caixa há um desenho colorido. Ele a coloca em cima do tablado. Enquanto Dilce lê seu livro, o homem está segurando várias ilustrações e vai mostrando elas para a plateia conforme a história. Laura Gouveia auxilia Dilce segurando o livro aberto para ela, que segura um microfone enquanto lê. Um bem que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Na cidade de moradia, todos tinham onde morar. Ninguém ficava de fora. Na cidade, há cigarro, sabiá, havia casa para eles, as pessoas. E nas pessoas, no chapéu, havia alguém morando. O chapéu era também uma moradia, o que os morandoleses chamavam de telhado. Havia telhado com casinha grande, pequena, simples, luxuosa, com muita alegria, até mesmo com tristeza. Mas todos tinham moradores. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. No telhado, algumas pessoas moravam com águia, com falcão, ou até mesmo um filhote de leão. O filhote de leão morava no chapéu do prefeito. Mas, quando crescia o hóspede, crescia também a moradia, o chapéu. Todo mundo tinha alguém no chapéu. Todos os moradores tinham nos seus telhados, menos o Quirino. Eu levo a vida assim, tão só. Quirino era sozinho. O seu telhado era simples, mas cuidado com muito carinho. Quirino tinha uma casinha de uma porta só e uma janelinha. Era toda de madeira, de cima a baixo. A tinta estava desbotada, mas antes tinha sido amarela. E chegava a reluzir. Tinha até grama, o chapéu casa do Quirino. Quando era o Quirino era bem dedicado. Porém, o rapaz nunca dava sorte com os seus hóspedes. Ele tentou um tatu. Ele tentou um gato. Meu gato hoje fugiu da castração. Está perdido. Até cobra. E ele vivia desanimado pela cidade. As crianças sempre perguntavam para ele: "Ô, Quirino, por que você não tem morador no seu telhado?" Ele, triste, respondia: "Os hóspedes amam as crianças e sempre existem moradores no telhado das crianças. Elas cantam, contam histórias, brincam, comem muito doce. Moram lá. Morar no telhado de uma criança é uma delícia. Mas no meu telhado não tinha ninguém." Um dia, Quirino, decidido a encontrar um morador para o seu telhado, ele foi até o prefeito, aquele que tinha um leão morando no telhado. Para que o leão? E o prefeito, com aquele chapelão bem grande, onde morava o leão, falou para o Quirino que ali já tinham passado várias gerações de leões. Não era o primeiro que ele tinha, eram muitos. Chegou 2 meninos ali com um cabelo lindo, que me lembrou o leão. O senhor prefeito se sentia muito feliz por isso. E, mesmo assim, ele não era orgulhoso, ele era gentil. Orgulhoso era o leão, ele não. "Olá, senhor prefeito, como vai? Me chamo Quirino e tenho um pedido ali fazer." "Faça, Quirino, faça seu pedido." Pois bem, eu vou assim mais ou menos, porque eu queria alguém para morar na minha casa. Eu tentei de tudo, tatu, cobra, leão, cutia. Não, leão do senhor. Mas nenhum morador permanece na minha casa, chapéu. Aqui, em moradia, todos têm que ter. "Garoto, vá até a Mercearia Carvalho, ele lhe dará uma boa reforma, e logo você terá um morador." Quirino foi, fez a reforma, comprou todo o material, a casinha foi renovada, e ele ficou aguardando. O morador não chegou. "Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer." O
Uau, nunca vi um telhado tão bonito, Quirino. Agora vai chegar o morador. Aguarde. O chapéu de Quirino estava reformado, todo pintado de marrom, com as portas e as janelas azuis. O marceneiro fez um balanço onde havia grama e colocou um vasinho de flor também. Quando ele colocou na cabeça, ele andava com calma, porque ele tinha que se acostumar com o balanço daquele novo chapéu e não atrapalhar o serviço do marceneiro. Quando seus vizinhos e amigos viram, todos ficaram maravilhados com a reforma. Parabéns, Quirino, logo, logo haverá morador. Ah, sim, sim, vai chegar. E Quirino esperou. Esperou muito, e nada. Ele lembrou-se das crianças, que sempre falavam assim, ó, nós temos moradores. E ele foi até as crianças e perguntou, olá, crianças, vocês podem me ajudar? Sim, eu quero um morador para minha casa, já reformei, já fiz de tudo, elas não chegam. E aí, um disse assim, ah, pois eu tenho. Sabe, querido, eu amo cantar. E sapo também. Criança gosta de sapo, né? Girino, essas coisas. Eu também tenho uma coisa, eu como muito doce. Talvez seja isso. E aí, Quirino ficou pensando, bom, cantar, doces, cantar passarinhos, doce, comidas. E aí, Quirino sentiu-se inspirado e começou a se lembrar do que gostava de fazer. Ele não sabia cantar, não. Ele era bem desafinado. Ele não sabia dançar. Não sabia também fazer aquelas piruetas que vocês amam fazer, que a gente fica pensando que vai quebrar a costela. O que fazer, pensou ele. Ele decidiu ir para casa pensar melhor e começou a procurar algo que ele realmente gostasse de fazer. E pensa, ele tinha um violão. Ele tirou a poeira do violão. E aí ele dedilhou o violão. E os dedos dele, duros de muito tempo que não tocava, começaram a fazer as melodias. Estava enferrujado. E aí, os vizinhos dele ficaram emocionados com a canção do Quirino. Eu só quero um amor que acalme o meu sofrer. Sua vizinha, Dona Amélia, sempre fazia bolos para os esquilos, que eram os moradores dela. Ela falou assim, ô, Quirino, se você gosta de bolo? Ah, eu gosto. Que bolo que você gosta? Chocolate, gosto de bolo de morango, gosto... Mas o Quirino tinha uma predileção para o bolo de laranja. Não sei por quê. Ele gostava de bolo de laranja. Ah, Dona Amélia, me ensine a fazer bolos para que eu possa conquistar moradores para o meu telhado. Claro, ensino sim. Ó, eu sei fazer de maçã, sei fazer bolo de milho. Não. Eu não quero esses bolos, não. Eu quero bolo de laranja. Ah, de laranja? Sim, de laranja. Tá. Querido Quirino, te aconselho a encontrar o bolo do qual você realmente goste. E aí, quando vier os seus moradores, eles vão gostar também. Quirino gostava de bolo de laranja. E ele já tinha o quê? Um violão. Duas coisas que ele gostava. Fez um lindo bolo. E, como estava gostoso, ele deixou na janela. E aí, desanimado, não veio ninguém. E aí ele viu crianças que estavam brincando lá fora. Elas estavam brincando de amarelinha, de pular corda. E faltava alguém para rodar a corda. E os meninos pediram, ei, vem cá nos ajudar, segura a corda para a gente pular. E Quirino foi. E lá conversando com os meninos. E aí, mesmo triste, ele foi. Mesmo sabendo que talvez ele não tivesse morador na casinha dele. E aí, um dia, ele foi na biblioteca do bairro para pegar livros. E quando ele chegou lá, o bibliotecário tinha uma casa com minhocas. O bibliotecário tinha minhocas na cabeça. Olá, Quirino, há quanto tempo não vejo você por aqui? Além do mais, com um belo sorriso, que não via há muito tempo. Está sorrindo? Sim, eu estou sorrindo. Eu disse algo que te magoou, Quirino? Não disse não. É que meu telhado está vazio ainda. Eu já fiz bolo de laranja, já peguei meu violão, já toquei algumas notas, mas meu morador ainda não chegou. Nunca aparece ninguém. Então, eu aconselho você agora. Garoto, não fique apenas esperando. Faça desse dia como todos os dias. Aproveite a vida. Viva! Continue fazendo como tem feito. Uma hora ou outra, um hóspede vai aparecer. E assim fez Quirino.
tempo foi passando, cada vez ele foi se permitindo conhecer mais coisas. Ele aproveitou o tempo, mesmo que a casa estivesse vazia, para fazer amigos. E aí ele conheceu o Rio, cidades. Ele nunca tinha visto as coisas lá por moradia. Ele visitou os vizinhos e até fez uma festa comemorando o aniversário dele, chamando todos, até chegar o momento que não se entristeceu mais. Quirino não estava mais triste. O sol raiou. E, como de costume, Quirino havia deixado o seu telhado casa na janela. Ele sempre, estou esperando na janela, ai, ai, falar do meu amor para ela, ai, ai. E, nesse dia, quando Quirino olhou na janela, ele escutou um canto diferente. Era o canto de um passarinho, um sabiá. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. E na casa do Quirino, o sabiá entrou. E Quirino ficou assim tão emocionado, que ele olhava assim, não acreditava. O passarinho estava lá, dentro da casinha. Mas o passarinho não estava só, não. Que a gente nunca anda só. Quem tem amigos, quem tem livros, quem lê, quem vai em frente, nunca está sozinho. O passarinho era um casal. E aí, Quirino saiu lá para fora, de viola e bolo de laranja na mão. O bolo não era para os passarinhos, não, era para os seus amigos. O violão também não era para os passarinhos, porque Quirino era desafinado, também era para os amigos. E aí, então, Quirino aprendeu que podemos ser lar para alguém, apenas quando somos um bom lar para nós mesmos. A autora, ao escrever e pensar a cidade de moradia, se inspirou na cidade de Lavras Novas, em Minas Gerais, a qual visitou em 2020 e se encantou com o lugar e com as pessoas. E essa história de moradias e amores saiu de uma porta e entrou por outras. Quem quiser, que conte outras. Dilce termina a leitura do seu livro e o homem ao seu lado se retira e leva consigo a caixa. Obrigada, Dilce, pela Ao sua final da roda de participação, conversa, foi a plateia é convidada a interagir. encantou Os que demais. falam recebem o microfone. Então, gente, eu vou começar perguntando para vocês um pouco da trajetória de vocês, né? Como autoras, com a literatura, como que a literatura entrou na vida de vocês até chegarem no dia de hoje, né? Vocês puderem falar um pouquinho? Bom dia. Eu vou aproveitar o gancho aqui da história, eu achei encantadora. Eu fiquei pensando esses dias sobre as pontes. A ponte é uma palavra muito presente na minha vida este ano. E como eu sabia que a Gabriela ia trazer essa questão da trajetória, fiquei pensando, né, no antigamente, não eram as pontes, o que era? E eu pensei na conexão. Conexão foi sempre uma palavra muito forte para mim. Eu sempre procurei me conectar, talvez porque mudei muito de lugar, e então procurava me conectar com os lugares, mas às tantas descobri que era a conexão das pessoas, que é isso que faz a gente se sentir em casa. E não propriamente o lugar, né? Não pertencer a um lugar. E aí, escutando a história, me veio, eu já vinha pensando nisso, claro, que a conexão, primeiro, precisa acontecer com a gente mesmo, né? Porque, igual ele, queria um hóspede, estava desesperado para ter essa conexão para fora, mas, primeiro, precisou fechar os olhos e se conhecer, né? Então, com a escrita, com a literatura, foi muito esse processo para mim. Eu, desde pequenininha, eu gostava de escrever, mas os professores falavam assim, suas histórias são boas, não. Então, aquela coisa, né? Palavra de professor é muito forte na vida da gente. Então, tanto pela positiva quanto pela negativa. E eu pensava assim, poxa, que pena, eu gosto tanto de escrever. Eu imaginava assim, queria ser daquelas pessoas que diz, eu comecei a escrever desde nova, e eu escrevia diários, e eu não era aquela pessoa, e ficava assim, então, quem sabe, próxima vida eu vou ser uma escritora e tal. E aí, um dia, eu já adulta,
o meu professor de espanhol, César, virou para mim do nada, a gente se encontrou na rua, e ele falou, você é uma escritora maravilhosa. E eu fiquei assim, não. Mas aí, de novo, né, a palavra forte do professor, e eu aí fui, pela escrita, me conhecendo e me conectando e vendo o que fazia sentido para mim. E eu achei muito interessante a fala de o que você gosta, o que você gosta. Então, é isso da gente se encontrar a essência, encontrar o que realmente faz sentido para a gente. Essa conexão que eu comecei a procurar pela escrita. E aí, este ano, como eu disse, né, a palavra que vem é ponte. Então, para mim, as pontes, se conexão é uma coisa interna e é imediata, às vezes olha assim no olhar e fez a conexão, é assim que acontece. Ponte é uma coisa construída, né, que vai ligar uma margem à outra, que às vezes a gente não vai saber atravessar de outro jeito, sem ser por uma ponte, e é mais concreto. E, para mim, as palavras e as histórias são muito, muito isso. E aqui, aproveitando para contar um pouquinho de como surgiu esse nosso projeto da história da bruxa, postei um texto sobre um limão siciliano, que vai mais ou menos assim... Está escuro e eu convido o sol a entrar com o meu chá de limão siciliano amarelo vibrante que estou fazendo. E inspiro, estou em Lisboa, tomando esse chá que é tão típico de lá. E bebo um pouco do chá e vem a minha avó, que gostava tanto de amarelo. E eu lembro que ela gostava da Itália, e o limão é siciliano da Itália. Estamos nós duas, quem sabe, em vidas passadas, à beira do mar. Na Sicília. Eu nunca estive lá, mas a minha alma se sente presente. E, quando abro os olhos, eu vejo que o sol já entrou na cozinha. O texto vai mais ou menos assim. E, nisso, a Luciana me manda uma mensagem. Rina, eu não consegui tirar o seu texto da minha cabeça, eu tive que fazer uma ilustração. E aquilo, para mim, foi tão forte. Foi a ponte desse ano, foi a ponte que mudou a minha vida esse ano. Me tocou profundamente, como que as minhas palavras chegaram tão profundamente a alguém que alguém precisou expressar a sua arte. E aí, eu, naquele meu Deus! Escrevi um post e, curiosamente, o post começa: no meu mundo ideal, as pessoas não criam muros, criam pontes. E achei o máximo a coincidência de justo falar no Fliarachá sobre as pontes que a literatura traz na vida da gente. E vou deixar a Luciana contar o resto da história. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Fliarachá por essa oportunidade muito bacana. Eu sou ilustradora. E eu quero agradecer ao Tino, que me fez pensar que eu sou ilustradora. Na verdade, a minha vida inteira eu desenhei. Eu era uma criança que desenhava. Eu era uma criança que desenhava em muitos papéis que eu tinha na minha casa. E sempre tive papéis, lápis, canetinhas. Eu fui uma criança que eu tinha a oportunidade de desenhar, vindo de uma família de pessoas que desenhavam, e desenhava no muro, e desenhava em todo canto que eu podia. E na minha casa tinha um muro que eu podia desenhar. Isso era muito legal. E daí eu fui passando a adolescência e fazendo desenhinhos fofos, e escondendo um pouco, porque meu pai e meu irmão desenhavam muito melhor do que eu, então eu fazia para mim mesmo. E depois fui para a faculdade, eu sou dentista, e eu tinha o melhor caderno de anatomia da minha sala, porque eu desenhava as peças anatômicas, e todo mundo queria xerocar o meu caderno, então isso era muito bacana. E depois a vida foi passando, e eu fui parando. Eu desenhava quando eu estava no telefone, esperando um telemarketing ou alguma coisa
ali fazendo um rabisquinho e tal, e eu nem guardei esses desenhos, né? E aí o tempo foi passando, eu comecei a fazer lettering. Lettering é desenho de letras, então é quando a gente faz uma letra mais caprichada, elaborada para um título ou para uma capa de livro ou qualquer coisa assim. E eu senti falta da ilustração no lettering. E aí eu comecei a desenhar junto com o meu lettering. E um belo dia, uma amiga minha, que é uma pessoa que acreditou muito mais em mim do que eu mesma, ela chegou para mim e falou: você ilustra o meu livro? Eu escrevi um livro, você ilustra ele? E eu nunca tinha ilustrado um livro, eu não tinha a menor ideia como fazer. E o livro é esse aqui. A minha amiga é a Yara Gomes, e o livro dela é Os Amigões do Lixo. É a história do filho dela, e foi uma história assim muito legal, e que muita gente curtiu. E ela fez esse livro para dar de presente para os amigos, ela vendeu para umas pessoas, tal. E eu nunca divulguei ele muito, porque eu não me sentia no lugar da ilustradora. Aí foi passando o tempo, e eu fui pegando um pouco mais de confiança. Eu participei de um projeto que era um desafio para se ilustrar um animal para cada letra do alfabeto. E, quando eu terminei, eu achei que aquilo daria um livro. Eu imprimi, botei numa editora que vende sobre demanda, e eu fiz esse O ABC dos Animais, que também está um pouquinho guardado ali, e às vezes eu falo para as pessoas, tal, mas não falo muito. Mas esse ano chegou um dia que aconteceu essa história que a Ina contou, e, por isso, a gente combinou um café. E aí, a Ina foi tomar um café na minha casa, e a gente conversou como nunca, porque a gente já se conhecia, mas a gente nunca tinha conversado sobre literatura, sobre escrever ou sobre ilustrar. E chegou uma hora que ela leu para mim um texto que ela tinha escrito em 2019, né? E que estava guardado lá. Na hora que ela leu, nós duas ficamos emocionadas. Ela conta para as pessoas que a gente caiu aos prantos, é mentira, tá? Tem que ser dramático. Tem que ser dramático. Mas a gente tem que dar uma exagerada, né? E aí ela terminou a história, eu falei: Ina, isso dá um livro, né? E ela disse: acha? Vamos fazer, não vamos fazer? Eu falei: tá, me manda a história. Ela me mandou a história, daí eu fiz um storyboard, que é uns desenhinhos simplesinhos sobre como poderia ser, e ela curtiu, e a gente fez o livro, e ele está aqui. Espera aí. Lançando no Flieraxá. Lançando no Flieraxá. A vassoura da bruxa da casa da vovó, e que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Eu só quero acrescentar que a história do limão e do encontro foi no fim de maio. Então, foi uma ponte supersônica, porque estamos no início de outubro. Então, foi assim, surgiu. Olá, gente. Olá, bom dia. É muito legal conhecer a história de vocês, ouvir o meu livro. Estava comentando com meu pai que uma coisa é eu contar as minhas histórias, outra coisa é você ouvir sua própria história sendo contada. Então, é muita emoção. Muito obrigada, Dilce, foi muito lindo. Me chamo Laura, sou contadora de histórias, sou escritora. Desde 2022, que eu tenho me encontrado como escritora, né? É uma sensação, assim, é um título que a gente olha, às vezes eu olho para mim mesma e penso assim: nossa, será que é verdade mesmo? Será que eu consigo mesmo? É até um pouco assim, igual ela falou, é tão distante, a gente vê tantos escritores, né, famosos, e fala, olha assim, nossa, será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Né? Mas é muito gratificante. Falando sobre pontes, refletindo sobre a trajetória, eu me vejo nesse local e eu sempre retorno à minha infância. Eu acho que a principal ponte é uma ponte interna, né? Na medida que eu vou escrevendo, eu acho que eu me comunico com a minha criança interior primeiro.
É como se eu conversasse com ela para conseguir extrair dela essa criatividade para tentar trazer para as palavras, né, para a escrita. Então, eu sempre me reconecto comigo mesma, essa tentativa desse diálogo. E ontem, em uma contação de histórias, uma criança chegou para mim, pequenininha, e falou assim: tia, você é uma boneca. Quando ela falou isso, sabe aquela sensação da sua criança interior? Fazia assim. Foi isso que eu senti. Então, esse contato é essa ponte em que você escreve e você não alcança somente a tentativa de alcançar quem está me ouvindo ou me lendo, mas é a tentativa de me alcançar, me conectar também, né? Então, se a minha criança interior ela está sendo externada, eu gostaria muito que ela conseguisse encontrar a sua e as próprias crianças, né? Então, eu acho que, falando sobre pontes, sobre esse tipo de conexão, essa, pelo menos, é o que eu sinto e é aquilo que eu desejo. Então, nessa perspectiva, desde criança, sempre gostei de criar, sempre esse lado criativo. Na infância, minhas vizinhas, o pai dela trabalhava num local que tinha muitos caixotes. Então, elas tinham muitos lá. Então, quem olha assim, caixote de madeira. Mas uma criança, quando vê um caixote de madeira, pode ser um avião, pode ser um carro. Então, eu sempre tive isso. E nós criávamos carros com os caixotes, colocávamos rodinhas de tampinha de garrafa. Era a gente sentar e estouravam todas. Mas a emoção era de saber que nós construímos um carro. Então, essa criatividade, essa vontade de criar sempre esteve presente comigo. E eu comecei a escrever pequenas histórias e pequenas letras de música e cantava para minha avó lá na escada da casa da minha tia. Então, aí sempre esse processo, criando, escrevendo, guardando, perdendo algumas letrinhas, perdendo algumas histórias. Mas, à medida do processo, eu comecei a contar histórias para as crianças. Meus primos iam lá para casa, eu contava, criava as historinhas, chamava eles para ouvir. E, aos pouquinhos, eu fui me entendendo como alguém que gosta de estar perto das crianças, que gosta de falar com elas. E elas sempre recebiam uma boa resposta delas comigo também. E, em 2022, foi um momento assim, divisor de águas na minha vida, que eu escrevia, mas não me reconhecia nesse local como escritora. Né? Como eu falei, tão distante, escritores, nossa, quem sou eu? Como que eu, nossa, está muito distante de mim, publicar um livro, né? Então, quando na universidade, nosso professor nos instigou a pensar práticas vivenciais, práticas nesse primeiro momento, uma perspectiva antirracista, para trazer práticas pedagógicas para as crianças, para trazer esse conhecimento, essa conscientização. E foi que me surgiu a história da Margot, que é o meu primeiro livro, né, que eu trabalho questões étnico-raciais com as crianças, né, então, numa perspectiva de prática antirracista, e foi meu primeiro livro. E, nesse momento, eu contei a história lá para a minha turma, e meu professor, Laura, por que você não publica essa história? Aí veio aquela sensação, quem sou eu para publicar uma história? Não, deixa isso para lá. Ele falou, não, existe essa possibilidade, corre atrás, sim. Então, quando eu comecei a correr atrás, e quando eu senti, falei assim, uau, está aqui na minha mão, meu Deus, existe, nasceu, porque parece que é um filho, né? Eu falo que cada história minha é um pedacinho de mim. Então, surgiu a história, e aí eu fui me encontrando nesse processo, como escritora, como arte educadora, como contadora de histórias. E, nesse processo de construção, que é uma palavra muito constante na minha vida, eu me percebi nesse local de busca também. Nós somos seres que estamos sempre em busca de algo, algum desejo, né? A gente sempre quer alguma coisa, estamos nessa rotatividade. E aí eu comecei a pensar assim, quando criança, eu ia no supermercado, eu já queria tudo, né? A gente já vê o salgadinho, a gente quer, eu quero esse, eu quero essa bala, eu quero esse pirulito. E a gente sempre quer, a criança sempre quer, ela está sempre querendo, sempre pedindo, sempre perguntando. E aí eu me encontrei nesse local dessa construção e desse desejo. E aí eu pensei assim, como que a criança imagina isso? Como que eu imaginei isso um dia? A gente sempre procurar algo ou alguém, algo para preencher dentro de nós, né? Às vezes uma carência, às vezes uma vontade, um sonho adiado. Aí eu pensei assim, me veio um telhado.
mas como assim telhado? Aí veio essa ideia do telhado e dessa busca do Quirino. Então, essa, assim, eu acredito que seja a minha trajetória, né, como escritora, uma trajetória de conhecimento, um autoconhecimento que tenta ultrapassar a área da mente, alcançar as palavras e tentar alcançar os corações. Então, acredito que seja isso. Meu nome é Dilce, mas eu acho que nem meu filho não sabe. Na verdade, eu não chamo Dilce, é Dirce. Mas aqui em Araxá tinha um moço no cartório que consertava o nome dos caipira. E aí ele consertou meu nome e virou Dilce. Por isso que não tem na lata de Coca-Cola. Porque foi o moço que inventou. E desse nome é toda a minha trajetória. Eu não tenho um livro impresso. O livro é a minha própria vida. Porque as histórias são a minha vida, né? Eu cresci num orfanato, no meio de mais 150 crianças, e a minha salvação chamava biblioteca. Então, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, João Guimarães Rosa, e toda essa... Carlos Drummond de Andrade, meu querido. Nossa, quando eu chegar lá no céu, eu tenho certeza que eu vou correr lá para a ala que eles estão, dos imortais, que é para lá que eu vou. E toda a minha vida foi assim, pautada pela palavra. E eu venci pela palavra. Meu pai me chamava de papuda, porque ele falava assim, tudo você sabe, né, papuda? Você é muito papuda. E, por ser papuda, eu não aprendi a cozinhar. Porque, ao invés de ir para a cozinha, ele me mandava ler. Eu não sei se vocês lembram, antigamente, tinha uns caixeiros viajantes que vendiam enciclopédia. Só que ela não vinha inteira, ela vinha por letras. Então, todo mês do caixeiro passar e vender enciclopédia, meu pai já gritava, ó, pode ir lá esperar, que hoje é dia dele passar para a gente comprar as letras, até formar toda a enciclopédia. E eu li aquilo tudo, então eu sabia. Mesmo quando eu não queria, eu estava sabendo. Então, assim, as palavras são que me formam, e eu sou apaixonada por elas, as histórias. E essa facilidade de ouvir, de contar histórias, é de criança, né? Lá na minha rua, moro lá no Santo Antônio, eu conseguia aglomerar ao meu redor assim, umas 30, 40 crianças para ler. E um segredo, meus filhos não leem. Eles não leem nada, mas eles ouvem tudo, né? Então, se, por um lado, eles não são leitores, eles são ouvintes. E a gente, e aí eu deixo um carinho para as mães que estão aqui presentes, contem histórias para o filho de vocês. Quando for dar o banho, conta a história. Se não tem história nenhuma, conta a sua história. Sabe como é que foi que eu nasci, onde que eu nasci, minha família? Converse com seus filhos, porque o maior livro que a gente tem está dentro da gente, e é de onde surge. E, às vezes, quando ele é impresso, eu não sei se por economia de letra, eu não sei como é que faz livro, né, França? Uma hora nós vamos fazer o meu, e eu aproveito para agradecer ao França, que eu estou aqui graças ao carinho dele. Eu não sei se, por economia, os livros vêm assim com poucas palavras. Eu sempre acrescento, viu? Eu falo que toda vez que eu conto um conto, Otino, eu aumento mais um ponto. Eu não estou preocupado com o escritor se ele vai brigar comigo. Disse-me disso, eu não estou nem aí. Eu repito aqui o que eu ouvi ali. E, se a história não for engraçada, você que invente uma piada que te faça rir. Muito obrigada, Dilce, pelas suas palavras, a todas vocês. Gente, eu tinha assim muitas perguntas assim para vocês. Estou super curiosa também para conhecer mais essas obras. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui, né, ele é curto. E vocês falando, eu estava numa formação ontem e a gente estava pensando nisso, né? Como que a literatura entrou na nossa vida, lá na infância, assim. E eu fui percebendo como que o meu avô foi uma figura que, através dos jornais que ele comprava para mim, eu me relacionava ali com as palavras, e dali eu fui para as histórias e tal. E, às vezes, eu nem sabia ler nessa época, né, mas, de alguma forma, aquilo já me encantava. Então, foi muito gostoso, né, conhecer essas memórias de vocês, saber um pouquinho de onde essas histórias vieram. Gente, como temos 10 minutinhos, a gente vai abrir agora para as perguntas para a plateia. Quem tiver pergunta agora aqui para as nossas autoras, sobre as obras que elas estão lançando, podem falar.
Bom dia, boa tarde, né? Eu sou o França, que ela citou ali. Sou cúmplice dela nessa história de livro, né? Eu quero saber da Laura. Laura, você, antes de publicar o livro, você conta a história para o seu filho? Como cobaia? Olha, o meu filho é autista e TDAH. Quando eu falo para ele, conta a história, tem um lado muito super bom e tem um lado assim bem crítico. Eu falo, filho, a mãe vai contar a história da Margot. Não, mãe. Ele é bem sincero, mas ele gosta. Quando eu me caracterizo, coloco a roupa e ele vê, e ele fica apaixonado. E é muito engraçado que ele olha para mim e fala assim, e assim, né, igual eu falei da criança interior. Aí eu fico assim, toda. Mãe, você é uma sereia. Mãe, você é uma fada. E é muito bonitinho. E ele ouve com atenção, então ele gosta. Então, contar a história para ele é desafiador, porque tem um nível de foco bem curtinho, então tem que ser bem rápido, bem objetivo, mas ele gosta e ele se sente assim, eu sinto que ele fica confortável quando eu conto histórias para ele. Então, sim, tem aprovação. E ele sabe onde está a minha foto, então ele sempre vai lá, olha direitinho, a mãe aqui, e depois ele vê. Então, sim, eu conto para ele, sim. Quero só fazer menos que pergunta, um depoimento e um convite. Eu gosto muito de, quando vou aos festivais, de conhecer um pouquinho de quem está criando, quem está publicando, quem está construindo, porque aprendo um pouquinho também, mas eu quero aproveitar e fazer o convite aos que estão aqui, são curiosos por esse universo de como publicar, de como a gente faz um pouquinho. O festival também dá essa oportunidade. A gente vai ter uma oficina hoje, às 5h, acho que aqui do lado, às 6, pronto. Você chega às 5, que a gente já começa às 5, entendeu? Mas às 6, quem quiser ter um pouquinho de troca ainda mais, são convidados. Eu acho que no site, é só chegar, gente, vai dar certo lá e tal. E quero parabenizar. Não é simples, mas é um sonho, e sonhar é sempre bom, porque o universo onírico da infância, esse universo da criança, ela parte também do sonho, de fantasiar. E a gente poder dar mais oportunidade de fantasiar é um presente que vocês oferecem também, que nós oferecemos para as crianças. Fantasiar é criar o que não existe. Tem meu amigo que está aqui na frente filmando, ele está com um equipamento que não existia. Alguém precisou fantasiar para criar esse equipamento. E tudo... Eu penso que, quando a gente faz a criança exercitar a fantasia, a gente está fazendo com que ela possa criar também algo que não exista lá na frente, para que a vida se torne um pouco mais bacana, melhor. Então, boas histórias e que a gente se encontre nos livros também. Viva o Filharachá por esse encontro local também, e eu sou muito fã de ampliar esses horizontes. Sejam bem-vindas aí à literatura. Alguém mais tem alguma questão? Olá, pessoal. Meu nome é Sulamita, eu sou escritora, vim do Recife para o Filharachá, atravessei o Brasil, embora seja mineira, mas eu moro lá. Eu sou hoje uma mineiribucana, ou pernambucaneira. Então, eu quero fazer pergunta para a minha anfitriã, que eu conheci na Bienal do Livro no Rio, né? E ela foi meio que assim o meu apoio no Rio. Foi uma conexão imediata, e daí fizemos uma ponte para Filharachá. Ela que me convidou para vir aqui. A minha pergunta é a seguinte: em que momento da sua vida você sentiu que não pode viver sem escrever? Seja para criança, seja para adulto, seja para a sua criança interior. Eu acho que teve uma época que eu não estava bem, estava triste, melancólica, depressiva, enfim, todas essas palavras modernas. E eu não conseguia nada que me tirasse desse lugar. Tentei comida, amigos, café, mas faltava alguma coisa. E, nesse momento, eu comecei a escrever mais a sério, e, por um lado, foi para colocar a tristeza para fora. E eu gostava muito de escrever coisas tristes, achava que
que eram profundas, e aquilo eu gostava de ler o que eu escrevia e sentia assim quando eu escrevia. Mas também, mais do que isso, eu gostava de ler o que eu escrevia porque me fazia bem. E aí eu sim criava, eu até tinha pensado nisso como ponte, eu criava uma realidade ali que eu gostava de revisitar. Então eu comecei a escrever muito por esse lado de é esse o mundo que eu quero viver, é esse o mundo que eu quero criar, é esse o mundo que eu acredito. E foi a partir daí que eu não consegui mais deixar de escrever e de acessar esse lugar mais inspirador. Obrigada, Ina. Gente, infelizmente, a gente chegou ao fim. Eu sei que tem muitas questões, né? Mas eu acredito que vocês estão aí, os contatos de vocês, certo? Tem mais uma pergunta? Corre, gente. Dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta? Bom dia, tudo bem? Sou Poliana, sou mãe atípica, sou profissional da área de inclusão e sou cunhada da Ina. Parabenizo todas vocês por serem pontes, principalmente dessas crianças de inclusão, porque, através dos sonhos, da literatura, nós conseguimos chegar no coração de todas, né? Então, eu agradeço imensamente a cada uma de vocês. Parabéns. Obrigada. Gente, muito obrigada, então, por vocês. Adorei conhecer vocês, conversar aqui um pouquinho com vocês. Não acredito, gente. Eu queria saber se vocês vão autografar os livros. Isso é muito importante. Sim, vamos sim, vamos sim. No espaço dos autores, agora em seguida, certo? Sim, certo. E agora, gente, podemos finalizar? Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês, pela presença aqui dessas autoras, ilustradoras incríveis. Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Mediadora das palavras. E eu vou finalizar aqui, vou fechar a nossa conversa com um poema da Marina Colasanti, que se chama Vida Bem Vivida. Ela diz: da camélia, breve é a vida. Mas como dizer breve de uma vida bem vivida? Qual é do tempo a medida? Se a flor hoje desabrocha e amanhã já está caída, não foi breve essa passagem, mesmo não sendo cumprida. Foi o tempo da beleza, do mais puro alumbramento. E alumbrar na natureza acontece em um momento. Muito obrigada, gente. Como diz o Tino, teimosia e esperança, né, Tino? Obrigada.